Seja muito bem-vindo ao canal Criando Valor. No vídeo de hoje vamos falar sobre os 10 piores hábitos que prejudicam sua vida e o quanto você pode melhorar mudando esses hábitos ruins. Lembrando que nesse vídeo vamos abordar sobre algumas coisas que podem te atrapalhar muito a conquistar seus sonhos, mas que isso não é única e exclusivamente o jeito de ter sucesso na vida. Então vamos lá! Procrastinação. Praticamente todo mundo sente muita culpa por adiar alguma tarefa, fazendo sempre isso de maneira sistemática, e quanto mais o tempo passa, seu cérebro ficará te lembrando daquele compromisso, fazendo com que sua energia, ao invés de ser gasta com o próprio ato de realizar a tarefa, será gasta com a sua cobrança mental, e se não fizer algo a respeito, o ciclo se repete, reforçando de forma negativa uma mensagem no cérebro que suas tarefas e compromissos não são tão importantes assim. Isto é, para aquelas pessoas que têm a procrastinação em um nível leve ou moderado. Foque no presente, pensando sempre o que estou fazendo agora. E uma pessoa de sucesso ou que alcançou o objetivo que quer alcançar estaria fazendo isso que estou fazendo agora? Se a resposta for não, pare imediatamente e vá para a sua tarefa. Agora, se a pessoa em questão tem uma procrastinação em um nível alto, como entregar a tarefa no último minuto, fazendo com que muitas vezes perca o prazo e comece a se prejudicar muito com isso. O melhor a fazer é procurar um profissional da área para fazer um acompanhamento. Pare de adiar, estabeleça o que tem que ser feito e vá o mais rápido possível para a tarefa que colocou como prioridade. Se a estratégia é boa, não foque tanto no fim, mas sim no que tem que ser feito para atingir o final almejado, executando de forma constante o ato, pois fazendo isso, o resultado será atingido por si só. Não priorizar tarefas. Este é um tema muito interessante e importante que fala sobre foco. Foco é sobre dizer não. Essa foi uma das frases que Steve Jobs, cofundador e diretor da Apple, escreveu em um de seus pequenos textos sobre algumas reflexões que ele estava fazendo um pouco antes de sua morte. Particularmente, entendo que para priorizar uma tarefa que é realmente importante para você alcançar um objetivo, primeiro tem que focar no que quer conquistar e depois começar a dizer não para todas as outras coisas que te tiram do caminho certo. Ou seja, quando estiver fazendo algo para atingir um determinado resultado, saiba dizer não para coisas que tiram sua atenção, seja ela uma notificação no celular ou até mesmo outras tarefas de menor importância para aquele momento. O bom de tudo isso é que podemos exercitar nossa atenção usando ferramentas divertidas e ricas em conhecimentos, como, por exemplo, estudar sobre músicas, ler um livro ou até mesmo ver um filme. Foque, priorize as tarefas e se mantenha firme e perseverante até alcançar seus objetivos. Lembrando sempre que para tudo tem um tempo. Algumas coisas acontecem mais rápido e as outras com um tempo maior. Não deixe coisas de menor importância te tirar da direção correta. Frequentar ambientes nocivos. Evite frequentar ambientes onde estão pessoas invejosas, fofoqueiras, intolerantes, entre outras. Geralmente, pessoas assim forçam uma polarização mental e tendem a colocar outras pessoas para baixo, não conquistando coisas novas e dificultando que outras pessoas conquistem também. Assim, dificulta também um pensamento mais sereno, ponderado e criativo. Atenção, pois por mais que pensamos que esses tipos não nos afetam, a convivência a esses ambientes pode sim nos estimular em um certo nível, para algumas pessoas mais e outras menos, mas o que é certo é que todos podem sofrer com isso. Gastar tempo excessivo nas redes sociais. Esse é um hábito muito comum dentre a maioria das pessoas. As redes sociais são como um looping que prende a atenção e desperdiça o tempo de todos que caem nessa espiral. Essas redes sociais são planejadas para te manter lá durante o máximo de tempo possível. Acabamos de ver um vídeo e já aparece outros semelhantes que é quase impossível de ignorar. Com o excesso nas redes sociais, além de perder o tempo com algo improdutivo, também há outras questões sérias, como o sentimento de frustração, solidão, insatisfação, entre outros. Ao notar que as redes sociais estão tomando muito seu tempo ou você está se sentindo mal pelo excesso de uso, seria interessante rever seus hábitos nesse sentido e usar algumas técnicas para diminuir o uso online. Procure determinar um foco nas redes sociais, seguir poucas pessoas relevantes, ser seletivo com o que vai ver
e retirar as notificações. Essas são algumas dicas que realmente podem ajudar. Desistir fácil. Às vezes, quando estamos envolvidos em algo novo, seja projeto ou sonho, e as complicações começam a surgir, tendemos a pensar em desistir, ou até mesmo quando estamos lendo um livro e vem o tédio, já queremos parar de ler. O cérebro tende a querer gastar o mínimo de energia possível. Sair da zona de conforto é algo que gasta muita energia, então a mente começa a formular muitas argumentações para nos frear, pois aquilo que está acontecendo é algo desconfortável. Neste momento é importante nos mantermos firmes, dedicados e perseverantes, pois é assim que se alcança o sucesso. Nassim Nicholas Taleb explica em seu livro Antifrágil 3 conceitos interessantes. Primeiro, fraqueza. Um objeto fraco é aquele que, quando está sob pressão, quebra. Exemplo, um copo de vidro. Segundo, força. Aquilo que é forte não quebra sob pressão, porém não evolui, continua a mesma coisa, não melhora. Exemplo, uma barra de ferro. Terceiro, antifrágil. O objeto não quebra e, além disso, se beneficia da pressão, ficando mais forte, mais resistente. Olha o exemplo do carvão, que, quando submetido a pressão e calor extremo, se torna um diamante. Então, quando pensarmos em desistir, que possamos ser antifrágeis, melhorando, nos adaptando, crescendo, nos tornando cada vez melhor com as dificuldades do dia a dia. Ser excessivamente reativo. Há um grande problema aqui. Quando a pessoa é excessivamente reativa, fica à mercê de pessoas e circunstâncias. E ao invés de ter mais ações que estão ligadas com refletir sobre algo, agir de forma mais racional, construir algo que realmente faça sentido, a pessoa só reage aos estímulos do dia a dia. Quando esse hábito se instala, na maioria das vezes a pessoa começa a reagir instintivamente e se sentir em todo o tempo injustiçada, e pode começar a adquirir também o hábito da vitimização, o que é algo extremamente prejudicial para aqueles que querem ser protagonista da própria vida. Vamos entender melhor isso? Como geralmente pensa um empreendedor de sucesso e como geralmente pensa alguém que acha que o governo ou as outras pessoas têm que ajudar o indivíduo. Na cabeça do grande empresário, geralmente ele pensa que para ter mais dinheiro, comprar melhores coisas, ter mais sucesso, depende quase que única e exclusivamente dele achar as soluções para os problemas que está enfrentando. Por exemplo, minha empresa não está vendendo, o que eu posso fazer para melhorar isso? Ou, o que eu tenho que fazer para melhorar o ambiente de trabalho da minha empresa? Esse tipo de pensamento é claramente um pensamento ativo, focado em como o eu pode melhorar ou crescer. Já no pensamento reativo, podemos colocar um exemplo de uma pessoa que pensa que o governo tem que ajudar em tudo, ou que as pessoas têm que fazer algo a respeito daquilo que está errado no momento. Esses foram exemplos simples, sem se aprofundar muito no tema, só para dar uma ideia sobre o assunto. Se relacionar com todo mundo. Podemos começar pelo ponto que nós não agradamos todo mundo e também muitas pessoas não estão relacionadas com o nosso propósito ou visão de vida. Algumas pessoas acham que tem que se dedicar mais em uma coisa e outras pensam em se dedicar em outra coisa, totalmente diferente, e tudo certo quanto a isso. Mas lembre-se sempre daquele ditado: águia voa com águia, e a frase do famoso empreendedor, autor e palestrante Jim Rohn, que disse: você é a média das 5 pessoas com quem passa mais tempo. Sendo assim, cerque-se de pessoas que agregam em sua vida, pois assim o seu potencial provavelmente será melhor desenvolvido e você vai crescer, melhorar e poderá usar isso para agregar na vida de outras pessoas também. Não planejar. O importante aqui é sempre planejar e não apenas cair no hábito de ir fazendo as coisas sem um mínimo de planejamento possível. Planeje tudo quanto necessário para que tenha um melhor desempenho na execução e não tropece em erros bobos que poderiam ser evitados com apenas um tempo melhor gasto em planejamento. Porém, é importante frisar que existem aqueles que são viciados no hábito de planejar e nunca realizam nada, ficando apenas no planejamento de tudo, às vezes gastando muita energia no planejamento e quando chega na hora da execução não conseguem tirar do papel. O ideal seria que, ao planejar, já começasse a colocar em prática as ações, pois tem muita coisa que só se descobrirá
quando o projeto estiver em execução, e muito erro bobo será evitado com um pequeno planejamento. Sedentarismo. O corpo precisa se movimentar, se exercitar, e nem estou falando sobre ficar com o corpo trincado de academia, mas sim de ter uma melhor qualidade de vida, com mais disposição, energia e saúde. Nossos antepassados eram acostumados a caçar, plantar e sempre estar atentos para defender seus rebanhos, suas terras e suas famílias. Isso fazia com que o corpo sempre estivesse em movimento. Com isso, a saúde, vigor e energia eram melhor distribuídos no corpo. Com os tempos modernos, veio a alimentação cheia de gordura e açúcar de fácil acesso, o que era muito procurado e difícil de ser encontrado no passado, pois para o ser humano conseguir isso, precisava se deslocar muito para caçar e corria um grande risco de vida. Agora, é só pegar o telefone, ligar e fazer o pedido de algo para comer, não esquecendo do refrigerante e do doce para a sobremesa. Você pode começar a mudar isso com um simples ato de começar a comer melhor e fazer alguns exercícios. Hoje temos canais com profissionais que ensinam a tirar alguns minutos do dia para se exercitar. Prefira usar escadas, ir na padaria a pé, usar menos o carro, ir em algum lugar de bicicleta. Isso pode ajudar bastante. Lembrando que, se o caso for mais grave, sempre procure a ajuda de um profissional para um melhor acompanhamento. Metas modestas. Sonhe alto, porém sempre tenha em mente que para atingir esses sonhos é necessário um caminho, às vezes mais árduo e outras vezes mais tranquilo. Mas lembre-se que é de um passo a cada vez, de degrau em degrau, que chegamos lá. Por isso, é importante colocar metas modestas, que sabemos que podemos realizar. Colocando as metas em alinhamento com os nossos sonhos e objetivos, as chances de sucesso são muito maiores. Quando cumprir a meta, se desafie um pouco mais e assim por diante. Logo, logo, a união de tudo que realizou vai servir como experiência e você poderá ir para um patamar maior do que aquele que iniciou. Mudança de comportamento. Tudo começa pela mente, então sempre observe no que está pensando, pois quanto melhor for em controlar o que estiver pensando, mais fácil será não ser presa fácil de suas emoções e ímpetos. Mas não é só isso. Temos que entender também como os pensamentos são formados na mente, e isso vem com nossas programações, nossas crenças e no meio em que vivemos. T. Harv Eker explica isso em seu livro Os Segredos da Mente Milionária. Ele começa explicando que os pensamentos geram sentimentos, os sentimentos geram ações e as ações geram resultados. Porém, antes de tudo isso, existem as programações de cada uma pessoa. Então, se alguém entende melhor esses aspectos, terá um autoconhecimento mais aguçado e poderá conduzir melhor os seus resultados. Se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, comente aqui o que gostaria de ver e compartilhe com um amigo. Assim, esse conteúdo pode chegar em mais pessoas que, assim como você, está querendo saber mais sobre esse tipo de assunto. Um grande abraço e até a próxima!